Viver hoje ou partir hoje? O que você faria se soubesse ou não a verdade? Em outras palavras, se você tivesse conhecimento da espiritualidade, o que acontece depois, você saberia o que fazer agora? Ou se você não tivesse conhecimento nenhum, você agiria diferente? Então esse é o objetivo. Se você se prepara aqui na Terra para ajudar as pessoas o máximo que você puder, sem intriga, sem fofoca, sem se preocupar em querer passar rasteiro em alguém, você não precisa nem se preocupar se você sabe o que acontece ou não depois, né? Porque é muito difícil a gente viver a nossa vida pensando na vida que não existe ainda, como eu disse no vídeo anterior. Então, o objetivo aqui é o seguinte: se você de repente está lá, você tem um grupo de amigos, e aí você sempre, vamos supor que você trate mal todo mundo, e as pessoas não gostam de você, mas você é o superior, então você continua tratando mal todo mundo, aí depois chega no seu ambiente de trabalho, trata mal todo mundo, se for na escola, faculdade, algum lugar que tem uma aglomeração de pessoas, você maltrata todo mundo, enfim, você vai fazendo o que tem que fazer, né? Do lado negativo. Faz o que você acha que dá na telha, que você não está se preocupando se a pessoa está sofrendo ou não, e você não tem o conhecimento lá do além, vamos dizer assim, né? E continua sua vida que não tem utilidade nenhuma para a humanidade, apenas para você, para o seu ego, para engrandecer seu ego. Correto? Até aí tudo bem. Agora vamos para um outro perfil. A pessoa que faz o seu trabalho altruísta, faz o seu trabalho, lógico, né? Tem o seu trabalho altruísta, ajuda a pessoa a atravessar a rua, cumprimenta a pessoa, dá atenção, né? Dá o dom da escuta, que eu sempre falo, que as pessoas esquecem hoje, não aprendem a ouvir. De repente a pessoa não quer que você fale, ela quer apenas que você ouça ela. Isso é muito comum. E aí você faz todo o seu trabalho positivo, né? Porque o positivo que eu me proponho a fazer é aquele que você ajuda você e os outros, não a si próprio. Correto? Como o outro exemplo que eu acabei de dar. E aí você trata todo mundo bem, as pessoas, mesmo que uma pessoa te maltrata bem, você finge que não está ouvindo e parte para outra, não dá atenção, continua fazendo o seu trabalho, ajudando um, ajudando o outro, ajuda a si próprio, se recicla, vai crescendo como ser humano até chegar num nível que não seja nem muito nem pouco, mas estável, correto? Na sociedade, no mundo que você vive ou na sua casa também, né? E aí você para e pensa, e se você continuasse fazendo o que você faz e soubesse ou não do que acontece depois? Você continuaria fazendo? Você continuaria fazendo se você soubesse que você vai, por exemplo, para um lugar ruim? Ou você continuaria fazendo para afirmar, para ter certeza que você vai para um lugar melhor ainda, mesmo que você passe por tribulações todos os dias? Aí que está o ponto. No primeiro exemplo que eu dei de pessoas que são prepotentes, são ignorantes, são aquelas pessoas que são igual uma porteira mesmo, que não está nem aí para você, né? Pessoa que não quer nem saber quem você é, que só quer olhar o próprio ego, o próprio umbigo. Se ela soubesse, vamos supor que o além dela fosse referente à vida que ela tem aqui, ou seja, ela seria um espelho, né, do que ela vive hoje. Fosse pior, será que ela ia se redimir? Será? É uma pergunta, eu não sei a resposta, como eu falei para vocês, eu não sou dono da verdade, eu estou perguntando. Quem souber, deixa a resposta aqui. Mas eu não acredito que ninguém saiba, que ninguém foi e voltou, correto? Então vamos supor, vamos tentar melhorar isso aqui. A pessoa está aqui, ela está preparada ou não para poder viver o mundo terrestre. O mundo espiritual, aquele que você não vê, que você não bota a mão, fica só no pensamento, correto? Nos sonhos. E aí a pessoa, de repente, ela descobre, ou foi um filme, uma mensagem, tem uma visão, alguma coisa assim, que o mundo dela, que o futuro dela vai ser terrível, aquela coisa toda, aquele negócio que todo mundo já sabe, né? Vai para lugares que não deve ir. Mas ela vai colher simplesmente o que plantou. Logo, você vai na parábola do semeador. Se você planta, você colhe. Então, obviamente, daqui para lá não deve ser diferente. Suposição, correto? Aí depois, em outro momento, essa mesma pessoa acha que lá não vai acontecer. Tudo vai ser apagado e ele vai começar de novo. Se isso acontecesse, para pensar. Haveria evolução? Não estou falando de evolução espiritual, não falando da evolução da humanidade. Haveria evolução? Tem sentido a pessoa sair desse mundo, faz todas as coisas erradas, vai para um outro plano, ou tira essa capa, vai para um outro plano, e depois faz tudo de novo? Ela está evoluindo, independente de que roupa que ela esteja usando? Roupa material, roupa energética, roupa espiritual, não interessa. Ela está evoluindo ou está mantendo a mesma personalidade, o mesmo item de pessoa egoísta? Agora vamos para o outro lado. A pessoa, ela tem os seus medos, tem as suas inseguranças, mas tem trabalhado para poder crescer, para ajudar os outros, para ajudar a si próprio,
para andar para frente, porque ela sabe que ela não vai guardar nada que ela recebe aqui na Terra. Ela vai usar o que tem na Terra para ela ter suprimento necessário e força para poder continuar andando para frente. Lógico, sem comida, sem água, sem nada, você morre. Então não adianta nada você plantar aqui. Você tem que ter força, energia, saúde, sabedoria, para poder ter um mundo melhor para você e para os outros. Então, de repente, você tem um conhecimento espiritual, esotérico, o que for, né? Não sei qual palavra você prefere usar. E aí você descobre que lá na frente você vai ter o reflexo do que você está plantando aqui. E também você descobre que de repente, lá na frente, eu não sei, de repente lá na frente você não lembra de nada que está aqui, mas tem alguma coisa, quando você estiver no outro plano, vai te impulsionar para continuar sendo quem você é de uma forma mais grandiosa. Você vai poder fazer coisas maiores, ajudando mais pessoas, expandindo o universo, né? E vamos supor que você não sabe. Você fica com medo do que pode acontecer. Quem você acha que vai se beneficiar mais, se for verdade? Um que não quer mudar, ou aquele que se propõe a mudar, mesmo que esteja errado, fazendo algumas coisas erradas. O outro lado, por exemplo, que é aquele lado positivo, que também faz coisas erradas, mas tem medo, de repente, do que está lá na frente. Consequentemente, se o lado que ele for tiver alguma coisa ruim, o que ele vai fazer? Se ele souber, como eu falei, se souber ou não souber, ele vai tentar melhorar aqui primeiro, para depois partir, fazer a sua viagem. Então olha como que os dois perfis são diferentes. Um perfil quer se manter aqui e depois. O outro perfil, mesmo que estiver errado, ele quer melhorar para poder ter um local melhor, porque ele sabe, vamos supor que de repente ele saiba como que acontece dos dois lados. Ou ele sabe ou ele não sabe. Se ele não sabe, ele age intuitivamente, né? Se ele sabe, ele vai tentar fazer o melhor para ir para um lugar melhor. Então, nessa reflexão, você percebe que as pessoas poderiam mudar. Mas vamos voltar para o primeiro lado, aquele lado que sabe que vai sofrer. Ele descobriu, né? O cara que é ignorante, aí depois no final da vida ele pede desculpa a todo mundo. Vamos supor que ele está no leito dele lá, pede desculpa a todo mundo, pede perdão a todo mundo, só que ele já destruiu a vida dele, a própria saúde e as pessoas, e as pessoas vão ter um tempo pequeno para poder perdoar aquela pessoa, perdoar aquele ser vivo, né? Que chegou aqui e poderia ter ajudado a tanta gente. Lógico, muitas pessoas, no caso dos dois lados, seja o lado bom ou ruim, vão ter, de repente, pena. O pior sentimento que tem é pena, né? Vai ter pena pelaquela pessoa. Mas sabe que, pelo menos, ela vai poder desejar o melhor para ela, porque ele não pode seguir o caminho que ela traçou. Mas, em alguns casos, pode acontecer de repente, a pessoa se arrepender alguns anos antes, vamos supor 10 anos, 5 anos, 1 ano, por exemplo. Vamos colocar 1 ano. E nesse 1 ano ela faz tudo o que ela não fez nos outros 20, 30, 40, sei lá quantos anos. De um lado negativo, né? Não ajudando ninguém, só olhando para si próprio. E o que vai acontecer? Nessa história, porque ele já sabe que no outro lado ele vai sofrer, ele vai fazer tudo para amenizar o que ele fez antes e, consequentemente, as pessoas que foram magoadas, machucadas por aquela pessoa, talvez passe a admirar essa pessoa. Falei, poxa, se ele melhorou, eu posso melhorar mais também. Se ele é uma pessoa boa hoje, por que eu não posso ser melhor ainda do que eu sou? Então, entendeu? Se a pessoa já é boa, ela influencia positivamente. Se a pessoa é ruim e ela mudar, ela pode influenciar positivamente. No final, se todos estão em harmonia, né, positiva, seja independente do passado que você teve, você consegue fazer o mundo, o universo prosperar sim. Independente de qualquer época que você esteja, passado, presente, futuro, economia, não interessa. A humanidade só vai crescer se todos nós, independente do lado que você defenda, estivermos em harmonia para o que vem depois, que pode ser bom, pode ser ruim, pode ser um reflexo, um espelho do que você vive aqui ou não. Então, consequentemente, pelo medo, pela insegurança, você vai parar e pensar assim, opa, peraí, se vai acontecer isso, se você souber, se vai acontecer isso comigo, então eu vou melhorar. E no outro caso, se não vai acontecer, eu vou continuar, não acredito nisso, vou continuar fazendo o que eu faço e pronto, acabou. E no outro lado, poxa, não sei o que vai acontecer, então vou ser uma pessoa melhor. Ou se você souber, nossa, agora que eu vou fazer o que é melhor ainda. Entendeu? Então, o arrependimento, a vontade de crescer, a insegurança está nos dois lados, e o medo também está dos dois lados. Não adianta geralmente a pessoa se protege muito, a pessoa que agride muito outra está, na verdade, se protegendo, como eu disse nos outros vídeos, já está se protegendo do dia da pessoa querer engolir ela, vamos dizer assim, né? Se sabe mais do que ela, se é melhor financeiramente do que ela,
você tem mais, ou seja, você tem mais do que ela, você tem mais títulos do que ela. Então, em muitos casos, pessoas assim, que não se preocupam com o outro, elas estão, na verdade, se escondendo de cima de uma casca, de uma capa, como o Padre Léo falava, né? Então aí é que é a hora de você fazer discernimentos, tirar o cerne, lá no miolo, no âmago, aquela pessoa realmente ela é forte ou ela é fraca. Às vezes a pessoa que tem menos condições do que aquela é forte ou fraca, como pode acontecer o contrário também. Às vezes a pessoa é fraca porque ela quer, porque ela não quer crescer. E às vezes a pessoa ela é forte hoje, mas tomou muita pancada lá atrás, como eu falo sempre, a analogia do diamante. Para a pessoa se tornar um diamante, ela apanha muito antes. Então, se a pessoa é forte hoje, porque ela passou dificuldade lá atrás. E aí ela formou um ser humano mais firme, porque ela sofreu antes. O que não quer dizer que é uma regra. Mas evolução é assim que eu posso fazer, não fui eu que inventei isso. Então, sabendo ou não do seu futuro, daqui, que você vive aqui, e que vai vir depois, com certeza, você vai mudar seus comportamentos ou não. Depende de como você pensa em viver o mundo, né? Então, diga para mim, deixa um comentário aqui. Vale a pena manter a sua personalidade, os seus atos hoje, pensando no futuro, sabendo ou não do que vai acontecer? Ou não faz diferença nenhuma para você? Ah, sabendo ou não, vou continuar sendo quem eu sou. Essa é a ideia desse vídeo. Enfim, espero que você tenha entendido o raciocínio desse vídeo, que é simplesmente saber se as pessoas mudariam o comportamento sabendo a verdade ou não. E o que é a verdade? Eu não sei, você sabe? Se você souber, deixa aqui embaixo para a gente poder conversar, sem briga. Conversar apenas com pessoas educadas e honestas e que respeitam o pensamento diferente do outro, ok? Sem querer mudá-las, sem querer mudar o pensamento dela, respeitando os seus limites. Então, termino por aqui e te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!